conversa de peso hoje com o deputado estadual Thiago Simon. Deputado, a gente lhe provocava antes do intervalo, falamos um pouco do governo Temer, eu quero saber do governo Sartori. Deve responder isso todo dia na rua, né? É um governo que está o quê? Conseguindo fazer muito pouco por conta das suas dificuldades próprias ou por conta daquilo que ele efetivamente recebeu lá em 1º de janeiro? Eu acho que nós precisamos, assim, analisar qualquer administração pública hoje dentro da realidade federativa do Brasil. Tá? Eu comentava contigo que o nosso país teve a maior recessão da sua história em 2 anos, tendo uma retração do PIB, ou seja, nós tivemos uma perda de toda a riqueza produzida no Brasil de 7,5% em 2 anos. Isso teve um impacto gigantesco na receita. O Rio Grande do Sul vinha de um déficit estrutural, onde nos últimos 45 anos, somente em 7 ele teve receita maior que a despesa, ou seja, ele é um estado estruturalmente deficitário. O maior gargalo do nosso estado hoje, que precisa ser enfrentado, é a previdência pública, né? Ou seja, nós temos 87% das matrículas do nosso estado têm aposentadorias especiais, que se aposentam com 25 anos. Então, nós temos vários servidores que com 43, 44, 45 anos, não é? Eles se aposentam, onde hoje você tem 52% da folha de inativos. Para você ter uma ideia, o segundo estado, que é São Paulo, tem 27%. Você tem que ter 4 a 5% de servidores ativos para ter um inativo. No Rio Grande do Sul, você tem mais inativos que ativos. Então, você tem o déficit da Previdência hoje é de 9 bilhões por ano. Você tem mais um cargo de rolagem da dívida, que é um outro drama, não é, que vem sendo discutido nacionalmente, que é o endividamento dos estados. O que aconteceu, para você ter uma ideia? O Rio Grande do Sul contraiu 9 bilhões de reais, pagou 22 e deve 54. Ou seja, que matemática boa, você emprestou, tem, né? Só que dentro de uma lógica que o nosso credor é a União. Pois é. Uma relação federativa, você tem que ter a União, os estados e municípios, eles têm que cooperativamente trabalhar em torno do objetivo da federação, né? Então, assim, essa discussão da renegociação da dívida, para um estado como o Rio Grande do Sul, que não tem dinheiro para pagar a folha, nós pagamos 3 bilhões e meio de reais por ano de juros. Nós não amortizamos o principal, entende? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que uma solução estrutural nas finanças públicas do Rio Grande do Sul passa por uma questão federativa. O pacto federativo precisa ser rediscutido. Quando você vê, por exemplo, alguns deputados aqui como o Tarcísio Zimmermann, que eu sei que é da região, é meu colega deputado, que eu tenho um profundo respeito por ele, e outros deputados, criticando, por exemplo, o parcelamento da folha. Ele certamente na tribuna da Assembleia já fez isso. Eu lembro ele, Rodrigo, que o Tarso Genro, quando governador, disse à imprensa que se não fosse feita a renegociação da dívida, o próximo governador não pagaria folha. O próprio Tarso entregou o Estado numa condição financeira onde a Dilma não renegociou a dívida, não é? O Temer ainda conseguiu um abatimento parcial, você deve saber, de 50% da questão do juro dos últimos 6 meses, mas não foi suficiente. O próprio Tarso Genro disse que se não houver a renegociação da dívida, não teria como pagar a folha. Deputado, como é que fecha essa equação, né? Porque você acabou de falar, funcionalismo se aposentando aos 45 anos, 43, 44, 50 anos, e vai viver mais 40, 50. Nós vamos pagar essa conta. Exatamente. Mas, por outro lado, saúde e segurança, eu sei que o senhor é uma pessoa combativa nesses 2 termos, por exemplo, são 2 termos que estão sempre em déficit, né? A gente está sempre clamando. O senhor participou agora de um movimento aqui, acompanhou o Paz Novo Hamburgo, né? É um movimento legítimo, né? Sem dúvida. Porque a gente não aguenta mais, né?
Sem dúvida. Veja bem. A sua família, né? Claro. Sofreu com a segurança recentemente, né? Sem dúvida. Eu quero dizer o seguinte, longe de mim responsabilizar o servidor público pelo que está acontecendo, né? Acho que a classe política há muito tempo deveria ter iniciativa em reformas que não nos deixassem chegar a esse ponto. Nós fizemos, no ano passado, a reforma da Previdência Pública, instituindo a Previdência Complementar, onde daqui para frente, todos os servidores públicos que entrarem entram no novo regime, onde acaba com essa situação de insustentabilidade, onde o servidor público se aposenta e precisa de recurso do contribuinte para complementar o seu valor integral. O que acontece? Dentro do serviço público, tem muita gente que passa 25 anos recebendo R$2.000, R$3.000, na iminência de se aposentar ganha um FG, um penduricalho, uma coisa, passa a ganhar 5.000, 10.000 e se aposenta recebendo sobre o valor maior. Essa é a diferença entre direito adquirido e privilégio adquirido? Exatamente. Temos que acabar com esses privilégios? Num país onde você tem pessoas ganhando R$1.500 parcelado e juiz ganhando 200 mil por mês, é insustentável, né? Então, o que nós sentimos é um crescimento cada vez maior, uma indignação da sociedade civil, não aceitando mais de forma veemente qualquer tipo de privilégio. Isso está com os dias contados. O governo vai discutir a questão do 12º? Esse é um dos projetos que eu imagino, que eu creio, que nós esperamos que esteja chegando à Assembleia Legislativa, criando justamente uma equalização entre os poderes. Por que o servidor que ganha menos do Executivo, ele vai ser penalizado, ele já ganha menos e já ganha parcelado? Então, a ideia é que haja uma correspondência em relação à receita corrente líquida real. Não é? E haja um compartilhamento. Não em cima do orçamento. Não em cima do orçamento. Né? É muito dinheiro que vai para esses outros poderes, por exemplo? O senhor é do Legislativo, né? Mas eu lhe pergunto, a Assembleia ganha mais do que deveria? Recebe mais do Estado do que deveria? A Assembleia, o presidente Brum, no ano passado, a Assembleia e muitas câmaras de vereadores têm adotado a prática de devolver recursos aos cofres públicos, né? Mas, indiscutivelmente, pelo 12º, hoje, a realidade do Legislativo, do Judiciário e dos órgãos como o Ministério Público e Defensoria, ela tem uma condição orçamentária melhor que o Executivo, né? Justiça seja feita. O Executivo geriu mal seus recursos. Perfeito. Não fez uma provisão num fundo previdenciário, se endividou, paga juros da dívida muito alto, né? Então, é um misto de má gestão com desigualdade salarial. Por que um servidor do Legislativo e do Judiciário ganha mais que o Executivo para fazer a mesma função? Meu pai, quando senador, apresentou um projeto de lei onde o maior salário do Estado não poderia receber menos que o menor em 8 vezes. Na Alemanha, na Suécia, em muitos países desenvolvidos, existe um limite entre o maior e o menor salário. Não é? Isso deveria acontecer no Brasil. A gente tem um teto aqui, né? O teto que já é alto... O teto já não serve para muita gente. O teto que já é alto, já é o limite do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, já não é teto. Ou seja, você conseguiu excluir desse teto uma série de incorporações e os auxílios, que já não incidem em imposto de renda. Essas vantagens retroativas, não é, de o RV, se criou tudo que é coisa. Vira e mexe, volta a história lá do ascensorista aposentado da Assembleia, que tem um dos maiores salários do Estado. E eu lhe digo hoje, assim, né? a Assembleia hoje já não... Então, assim, isso é inadmissível. Acho, na minha opinião, que o próprio governador, nesses salários que saíram recentemente do Executivo, tem 80, 90 salários acima do teto, tem alguns servidores ali, auditores fiscais, ganhando acima de R$200 mil, tinha, se não me engano, licenças prêmios retroativas, né? Mas eu, na minha opinião, não pagaria esse salário. Pagaria até o teto e que quem ganha acima do teto que fosse buscar na justiça. A grande dúvida é quando o Estado vai poder cumprir o seu papel de ser esse fomentador da nossa economia, né? Porque a gente falava antes, brincando, maior obra de infraestrutura, a última grande obra de infraestrutura, por exemplo, importante para o nosso Estado, que é a nossa questão turística, o nosso litoral, foi feito lá, o governo do então governador Pedro Simon,
fazem 30 anos. É verdade. A gente tem aí algumas obras na nossa região que datam daquela época também, desde que a nossa RS 239. Não quero ser injusto, no interior tem entradas, tem acessos que foram pavimentados, foram feitas várias coisas ao longo disso, mas obras de fundamento É verdade. sejam efetivas. E o pior é que a gente não tem nem a longo prazo, nem a muita distância. Está aqui o João Raimundo, presidente do PMDB local, que colabora conosco aí. Não tem nem a distância uma perspectiva de que isso mude, né? É verdade. Eu queria reforçar a saudação ao nosso querido companheiro presidente do PMDB de Novo Hamburgo, João Raimundo, ao nosso sempre prefeito Paulo Ritz, à nossa bancada de vereadores e a todo o nosso partido, a todos os amigos de Novo Hamburgo e da região metropolitana, do Vale dos Sinos, né? E reforçar, realmente, o pai, enquanto governador, deixou um legado na área de infraestrutura muito importante. E, notadamente, na área rodoviária, não é? Ele assumiu o governo, a malha rodoviária estadual era 2.450 quilômetros. Ele entregou a malha rodoviária estadual com 2.900 quilômetros, ou seja, em um governo, ele praticamente duplicou a malha rodoviária com quase 2.500 quilômetros. A Estrada do Mar... E eu não sei se a Estrada do Mar já foi recapada alguma vez. Nunca. A Estrada do Mar, para você ter uma ideia, uma estrada num terreno extremamente acidentado, com banhados, uma obra de engenharia complexa. Atende 3 milhões de pessoas. Foi feita em 11 meses. Imagina. 11 meses, 105 quilômetros, né? Num momento, claro, o Estado tinha uma capacidade de investimento maior, mas não é só isso, né? Tu falou achando do nosso sempre prefeito Paulo Ritz aqui. Vamos falar de eleições municipais um pouquinho. O Alex já veio avisar que o nosso programa está terminando aqui. Mas eu preciso ouvir de ti uma leitura dessas. A gente podia falar muito sobre corrupção. Tem uma lei anticorrupção no nosso Rio Grande do Sul, que é um projeto teu, por exemplo. Como é que tu está enxergando o PMDB e o mapa político nacional a partir desse último pleito agora, o último outubro? Eu creio assim que essas eleições realmente representam um marco muito importante no sentido de uma reafirmação do protagonismo da sociedade civil. Nós tivemos assim um recado, né, uma manifestação muito forte com Porto Alegre, por exemplo, 42% de votos inválidos. Ganhou do prefeito Marquesan, né? 42%. Novo Hamburgo também, os votos. Novo Hamburgo Sim, também. Então, assim, prefeito. A manifestação de repúdio, indignação da sociedade civil foi a maior manifestação que o eleitorado transmitiu. Nós, a partir de 2013, iniciamos uma grande transformação com as manifestações de milhões de pessoas em todo o Brasil. Foram 250 cidades exigindo eficiência, fim da corrupção. A gente viu que os governos, principalmente o governo do PT, não ouviu esse recado. E a gente viu que em 2015 esse movimento veio com ainda mais força, não é? Culminamos com o impeachment da presidente. É verdade, foi uma reação a esse governo do PT e outros que participaram, que realmente transformaram o Brasil no maior esquema de corrupção do mundo, mas não se resume a um partido e nem a um governo, é a um sistema, né? Eu acho que o povo brasileiro está criando massa crítica, organização, está se organizando nas redes sociais, está indo às ruas, está fiscalizando, a opinião pública se autonomizou da grande mídia, então assim as pessoas estão pautando, não é o processo político, e esse é o grande fato. Tu falou antes da velha política. Tu te considera um representante da nova política? O meu pai, ele sempre foi um político que representou uma tradição de política feita com valores, de política feita com decência e de política que sempre buscou genuinamente representar o interesse popular, né? Então, a verdadeira e boa política ela sempre existiu, né? Só que, claro, infelizmente o nosso Brasil tem uma tradição das oligarquias, da velha política, e isso precisa ser rompido, né? Esse sistema que vem vigorando há muitos anos no Brasil, ele precisa ser rompido, e isso vem de baixo, vem da base, não é, das redes sociais, das manifestações, junto com as instituições.
E aí nós vemos Judiciário, Ministério Público, Sérgio Moro, metendo toda essa camarilha toda lá na Bangu 8. Eu quero saber de ti, para te provocar e te botar numa saia justa agora. Será que nós teremos aí o primeiro governador que elege o seu filho também governador? Depender de ti em alguns anos, pode ser que seja governador do estado do Rio Grande do Sul? Tchê, o meu pai, ele sempre disse que essas coisas a gente não escolhe. Né? Essas coisas, ele sempre dizia assim, que é maktub. Isso aí está escrito, né? Então, eu nunca tive... Eu vejo na figura do meu pai uma referência política, uma pessoa que realmente deixa um legado em termos de exemplo de como representar o povo gaúcho e brasileiro com muita decência. Leva um abraço nosso para ele. Pode e deixar. Muito sucesso da nossa parte para o teu mandato, para o nosso Rio Grande do Sul, né? É um prazer estar aqui contigo, Rodrigo, todos os companheiros, e estamos sempre à disposição. Tudo bem, hoje uma conversa de peso com o nosso deputado estadual, Thiago Simo. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.